Uma das perguntas mais fundamentais da biologia do desenvolvimento ainda não tem resposta definitiva. E o fato de não ter resposta definitiva é, por si só, extremamente revelador. E a pergunta é: como um embrião sabe qual forma final ter? Uma única célula, o zigoto, ele contém o DNA que vai ser idêntico em cada uma das trilhões de células do organismo adulto. Esse DNA, ele não muda. A sequência genética de uma célula do seu fígado é a mesma de uma célula do seu coração, da sua retina ou do seu neurônio. A mesma sequência genética. Mas ainda assim, à medida que o embrião ele se divide, as células elas se diferenciam. Cada célula começa a expressar apenas a fração do genoma que é relevante para a função específica que vai ter, na posição específica que vai ocupar no organismo final. Então, como cada célula sabe o que ela deve se tornar? Como é que ela tem a informação sobre a posição ali que ela vai ocupar no todo, antes mesmo, que esse todo, que o organismo final ele exista? Então, para responder essas questões, a biologia ela tem algumas respostas parciais. Por exemplo, quando fala das moléculas sinalizadoras, dos fatores de transcrição que vão ser ativados em diferentes momentos ali. Quando fala também dos sinais, no microambiente ali de cada célula. Mas existe um nível de coordenação, um nível de acesso à informação sobre o todo, que essas respostas parciais, elas não explicam completamente. E é um nível que levou alguns biólogos a propor que a informação sobre a forma existe no nível que antecede e organiza a matéria. O meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que a morfogênese revela sobre a relação entre forma e matéria tem implicações que vão muito além da biologia do desenvolvimento. O biólogo Rupert Sheldrake, ele propôs, a partir das suas pesquisas em morfogênese, o conceito de campos morfogenéticos, que são campos de informação que existem além e independentemente das estruturas físicas que organizam. E esses campos, eles guiam o desenvolvimento de formas biológicas. A proposta foi e continua sendo controversa. A biologia convencional prefere explicações estritamente moleculares e tem boas razões para essa preferência metodológica. Mas Sheldrake identificou um problema real. As explicações moleculares disponíveis não respondem completamente à questão de como a informação sobre a forma global está disponível localmente para cada célula durante o desenvolvimento. O que ele propôs e que tem ressonância profunda com a física de campo é que a forma não está codificada apenas na matéria, mas ela existe como um padrão de informação em um campo que a matéria habita e ao qual responde. E tem mais, que esses campos, eles têm uma espécie de memória, que formas que foram produzidas com frequência, elas se tornam progressivamente mais fáceis de produzir. E que o campo, ele acumula o registro de padrões que foram sustentados
e que esse registro ele facilita a expressão desses padrões no futuro. Isso tudo ressoa diretamente com o que a física quântica descreve como campo de ponto zero, que é o substrato de informação e energia que permeia toda a realidade e que mantém o registro de estados que foram sustentados. O que a morfogênese sugere, independente de qual teoria específica você aceite para explicar seus mecanismos, é um princípio que reorganiza completamente a forma como entendemos a criação. A forma precede a matéria. O organismo adulto existe como padrão de informação, como forma, né? Antes de existir como estrutura física completa. O desenvolvimento é o processo pelo qual a matéria vai progressivamente habitando essa forma. A célula não constrói o organismo calculando cada passo, mas ela lê o campo, recebe os sinais relevantes, né, para sua posição e momento e expressa a porção de informação que é pertinente. A coordenação vem do campo, não da célula individual tentando deduzir a forma final, mas do campo de informação existente. Isso inverte a suposição do senso comum de que as coisas existem primeiro como matéria e depois ganham forma. A biologia do desenvolvimento sugere o oposto. O padrão existe primeiro e a matéria se organiza para expressá-lo. E aqui é onde isso se conecta com a cocriação da realidade de uma forma que me faz parar toda vez que eu penso. O que você quer criar, a realidade que você quer habitar, ela existe primeiro como forma no campo, como padrão de informação, antes de existir como uma experiência física. E a sua função como criador consciente não é construir essa realidade tijolo por tijolo, ação por ação, sabe? Calculando cada passo até o resultado final. Não é assim. O seu papel é alinhar o seu estado interno, a sua frequência, a qualidade do seu campo pessoal com a forma que já existe no campo maior. Deixa eu tornar essa analogia mais concreta, porque ela muda a forma como você pensa sobre ação e intenção. A célula, durante o desenvolvimento, ela não sabe como o organismo inteiro vai aparecer. Ela não tem acesso à imagem completa do organismo. Ela não tem, mas ela tem acesso ao campo, ao padrão de informação que existe ao redor dela. E a partir desse acesso, ela faz o que é relevante para a sua posição e momento específicos. Ela não força o desenvolvimento, mas ela responde ao campo. Na cocriação da realidade, você é ao mesmo tempo o campo e a célula. Você sustenta o padrão da realidade que você quer criar dentro ali do seu estado interno, né, na sua frequência, né, na qualidade da sua presença. E ao mesmo tempo, você toma as ações que são relevantes para o seu momento e posição específicos. Sem precisar calcular cada passo até o resultado final.
sem precisar entender como a forma completa ela vai emergir, mas com a confiança de que o campo que sustenta o padrão, ele vai coordenar a materialização da mesma forma que o campo morfogenético coordena o desenvolvimento do organismo. Isso é radicalmente diferente da forma como a maioria das pessoas pensa sobre criação. A maioria das pessoas pensa em uma construção linear, onde cada ação leva a uma próxima, né? A um caminho traçado conscientemente do ponto A ao ponto B. A morfogênese sugere que a criação funciona diferente. O padrão, ele já existe no campo e as ações são os movimentos locais que o campo coordena. Não o motor que constrói o resultado, mas a expressão local de um padrão que já existe num nível mais fundamental. E o que é que muda, né, quando você entende e internaliza esse princípio? O que muda é a sua relação com o como. A maioria das pessoas, quando querem criar algo nas suas vidas, elas ficam presas na pergunta: mas como é que isso vai acontecer? E aí elas se perdem procurando um caminho lógico, um passo a passo, uma sequência de ações que vai produzir aquele resultado. E quando elas não conseguem enxergar, né, todo esse caminho, elas concluem que aquilo é impossível. Mas a célula que vai ali se tornar um neurônio no futuro, ela não precisa ver o caminho completo, né, até o sistema nervoso formado. Ela precisa apenas estar em comunicação com o campo. Ela precisa estar no estado que a mantém receptiva aos sinais relevantes para o seu próximo passo. O como, ele emerge do campo conforme você avança. Ele não é calculado de antemão. E isso exige algo que a mente analítica, ela resiste profundamente, que é confiar no processo sem ter o mapa completo. Você precisa sustentar o padrão, que é manter o estado interno alinhado com a forma que você quer criar, sem saber quais serão os passos específicos da materialização. Veja, isso não é passividade. A célula, ela está constantemente ativa, ela está respondendo, se dividindo, se diferenciando, mas a diferenciação vem do campo, não do planejamento local. A morfogênese ainda é um dos maiores mistérios da biologia. Mas o que o processo revela já é suficiente para reorganizar a forma como você entende criação. A forma precede a matéria. O padrão, ele existe no campo antes de condensar em experiência física. E a sua função não é construir, mas é sustentar o estado que mantém o campo alinhado com a forma que você quer habitar. A realidade que você quer não está esperando para ser construída ali passo a passo, mas ela está esperando, né, para ser condensada conforme o estado que você sustenta, né? Conforme as condições que você cria para essa materialização. Isso é o que o desenvolvimento embrionário demonstra em cada organismo que já existiu. E é o mesmo princípio operando na escala da sua vida. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para continuar essa conversa.
E se você está pronto para trabalhar esse processo de forma estruturada, né, para aprender como sustentar o estado com a consciência que a materialização requer, o formulário de aplicação para o meu protocolo de soberania, ele está na descrição do vídeo. O processo é seletivo, as vagas são limitadas e o link está lá para quem está genuinamente pronto para dar esse passo. Até o próximo vídeo.